Nesta segunda temporada do podcast Música e Som, temos 2 convidados no primeiro episódio que começaram a ouvir música muito novos, ainda em casa dos seus pais nas décadas de 70 e 80. Na adolescência, a veia técnica e a curiosidade levaram António Domingos a aventurar-se na construção de colunas de som e outros componentes, uma espécie de antevisão para o curso de Engenharia Eletrónica e de Computadores que haveria de tirar mais tarde. A primeira aparelhagem de som de Miguel Carvalho foi uma Technics. Durante a licenciatura em Medicina, a sua ligação à música continuou como DJ nas festas Flower Power da faculdade e em algumas discotecas na noite portuense. O engenheiro eletrónico e o cirurgião da coluna vertebral conheceram-se no extinto Fórum Wi-Fi. Com a amizade surgiu a vontade de criar um negócio no ramo da alta fidelidade. A empresa chama-se Ultimate Audio, já existe há 22 anos e está presente no mercado português e espanhol. Miguel e António, obrigado por terem aceito o convite para participarem no nosso podcast. Já percebemos que vinhamos com uma percepção errada quando estávamos com os micros em off. Tínhamos ficado com a ideia de que o António já trabalhava na área de alta fidelidade. Percebemos que afinal de contas não era bem assim. Então, não vindo da área da alta fidelidade, o António não vem, o Miguel muito menos. Expliquem-nos um pouco como é que esta aventura da Ultimate Audio começou. Muito bem, posso começar eu. Bem, no meu caso, e vem de uma paixão que tenho desde criança, que é ouvir música com qualidade. Portanto, eu sou um rapaz de meia idade, Somos todos. em que, portanto, cresci a ouvir música nos anos 80, portanto, as grandes influências são os anos 80 e 90. Se bem que, obviamente, estamos sempre a descobrir, e o Miguel também, estamos sempre a descobrir músicas novas, faz parte da nossa paixão, e sobretudo porque nessa altura, se recordam e se voltarmos atrás no tempo, todas as aparelhagens, embora fizessem parte do nosso encanto e do nosso imaginário, na sua generalidade eram todas muito ronfanhas e com fraca qualidade. O que não impedia de forma alguma do desfrutar do gosto pela música. Nos anos 80 estavam muito na moda aquelas 3 em 1, que era um giradiscos, um deck de cassetes e um rádio, tudo integrado. Exatamente. E às vezes tinha um equalizador. E às vezes sim, nessa altura, exato. Os equalizadores já surgiram mais tarde. Não, mas eu estou a falar mesmo daquelas 3 em 1 horizontais e não verticais. Os meus pais tinham uma aparelhagem dessa da Technics, e foi aí que eu comecei a ouvir música. E é engraçado que agora temos a Technics, portanto não deixa de ter a sua piada. E portanto, voltando um bocadinho atrás, ainda em criança, eu, como tinha muita curiosidade, como as crianças são, não é? Também ia ao ponto de, eu gostava de ter aqui qualquer coisa melhor. E então até construí algumas coisas, alguns equipamentos, nomeadamente colunas, com equipamentos perfeitamente rudimentares, acessíveis a uma criança, para experimentar, e fez parte do crescimento, etc. E a sentir sempre essa necessidade e o gosto de ouvir música com a maior fidelidade possível. Completamente autodidata ou comprava aquela revista que trazia os circuitos, etc? Também comprei, mais tarde. Para montar. Portanto, eu segui um percurso e, portanto, voltando à questão de eu não venho do ramo da alta fidelidade. Mas vem do ramo da tecnologia. Exatamente. Portanto, este gosto pela música e pela construção das coisas, etc., fez com que eu seguisse o estudo de engenharia, da área eletrotécnica, correntes fracas, e portanto tirasse o curso, precisamente porque gostava imenso dessa componente de tecnologia. Profissionalmente acabei pelo timing de mercado, etc., porque também era um gosto e também era um outro gosto imenso paralelo que eu tinha, que era a informática, não é? Do tempo dos GX Spectrums e aquelas coisas maravilhosas, que fez também nascer esse bichinho, e que fez evoluir
E fiz a carreira também na área de informática, neste caso depois no ramo empresarial das empresas de telecomunicações, maioritariamente. Trabalhei também na indústria eletrónica automóvel, etc. Portanto, várias experiências. Ok, já o Miguel Carvalho vem de uma área que não tem nada a ver com isto. Sim, não tem nada a ver, mas começou também quando eu tinha 14, 15 anos, a ouvir música na tal Technics que falei há pouco, e na altura eu tinha um bocadinho mais de gosto para música eletrónica, por assim dizer. Então comecei a colecionar vinilos, tive os famosos pratos da Technics 1210, tinha 2 deles, com uma mesa de mistura da Pioneer, e comecei aí já aos 15, 16, 17 anos, comecei já a fazer as minhas próprias misturas, eu ir a fabricar os meus próprios CDs de música de dança, também muito influenciado também por uma cena de cultura de dança que começou a existir neste país, com o DJ Vibe e isso tudo, era ele já muito novo nessa altura. Depois passei para a faculdade e na faculdade, pronto, alimentei ainda mais este gosto, comprava os meus discos no Bimotor DJ no Porto, eu estudei na Faculdade de Medicina do Porto, no Instituto Biomédico Abel Salazar. Em relação ao Miguel, então, não estava enganado. Vem de medicina, é médico. Sim, exatamente. Se não me engano, é cirurgião. Sim, eu sou ortopedista com a área de subespecialidade mais dedicada à área de coluna. Exatamente. Portanto, outro tipo de coluna, por assim dizer. E na faculdade comecei a fazer as festas das Flower Power, míticas, por quem conhece lá no Instituto. Era eu DJ e durante 6 anos pus música e também em vários sítios no Porto, no Mamau, no Ar de Rio e tudo. Portanto, foi uma cena, um step aside do meu curso. Perdeu-se aí uma carreira de DJ professora. Sim, eventualmente. Mas continuo a gostar e acho que, por exemplo, um destes dias estava a ver vídeos do Tomorrowland e acho que um destes dias vou ao Tomorrowland curtir um bocado outra vez e fazer um Remember Yesterday. Depois, nessa altura, ao mesmo tempo, comecei a cultivar a paixão da alta fidelidade e comecei a ouvir outro tipo de música, normalmente jazz, clássica, pop, rock, e foi aí que conheci o António. Nós conhecemos através do extinto Fórum Hi-Fi, em que começámos a cultivar a nossa amizade no Fórum Hi-Fi. De boa memória. Exatamente, que tinha um bom ambiente, mais para o final, já assim uma discordâncias, sobretudo com os moderadores e tudo, e vimos aquilo aí para um caminho que nós não nos identificávamos. Então eu e o António e mais um grupo de amigos fundamos o Audiomania. Esse Audiomania também não teve muito impacto, por assim dizer, porque os fóruns começaram a ter o seu caminho decadente e começou a vir o Facebook a crescer. Sim, as redes sociais mataram os fóruns. Exatamente, basicamente. Mas eu tenho belas memórias das experiências que partilhei, bons amigos que fiquei nessa altura, alguns deles são nossos clientes, até eu ficar arrepiado só de me lembrar, porque acho que a gênese mesmo minha e do António veio daí. Depois, no Audiomania, conhecemos outras pessoas que partilhavam o nosso gosto, se calhar pessoas menos reivindicativas e mais tolerantes, porque nós, aquela coisa do moderador, às vezes intervir e expulsar membros não era muito a nossa filosofia. Agora assistimos a isso nos grupos do Facebook também. Isso é uma loucura. Parece, não é? E, entretanto, nós sempre, os membros todos, os nossos amigos tinham esta paixão, nós fizemos o primeiro Steel Vinyl em Lisboa. Na altura, eu e o António... Um show. Exatamente, um show. Fizemos o primeiro Steel Vinyl em Lisboa, já um pouco para recordar parte saudosista do vinil, e pronto, e foi aí que terminámos a nossa ligação, digamos, amadora, e eu e o António decidimos dar o passo em frente para criar a loja. No meu caso, tem uma coisa particular que eu gosto sempre de contar, porque eu tinha um sistema grande em casa e a minha mulher todos os dias me dizia: pô, se tens esta história aqui na sala, não podemos convidar ninguém aqui em casa para vir, está aqui o sistema, nem tenho um sítio para pôr um vaso de flores, nem nada. Mas Miguel, o que era um sistema grande? E o que é que eu tinha? Sim. Eu tinha uma Stad Model 1, que se calhar há 10... Era só para tentar perceber se a sua esposa tinha razão. Não, tinha. Era uma Stad Model 1, foram feitas pelo Andrew Jones, basicamente foi o modelo que deu a genes à TAD atual agora. E só se foram feitos 10 pares no mundo, e para mim, ainda digo isto sem problemas nenhums, foi a melhor TAD feita até hoje. Não há nenhuma TAD até agora, porque
é quase como um concept car, ou seja, aquilo foi feito de tal modo, com pormenores de requinte, que deu origem a estas colunas agora, mas por uma questão de fabricação, como é típico, certo, com controle de custos, portanto, certo, aquela TAD era aquilo foi um modelo pré-industrialização do projeto. Tanto é que tinha 56 camadas de madeira, esta só tem 10, tinha um médio grave, esta não tem nenhum médio grave, e and so on, and so on. Muito giro. Por acaso, até ainda ontem estava a falar com o António sobre o Andrew Jones, sim, precisamente, claro, que agora está na MoFi. Exatamente. Agora está na MoFi. Para a MoFi, e nós somos amigos do Andrew Jones, uma boa relação. Cheguei a Las Vegas, eu e o António ter com ele e tudo, fazer o show. Ajudámos a construir o sistema dele de Las Vegas, fomos nós que ajudamos. Não tinha ninguém lá que ajudasse, fomos nós que perdemos uma noite a fazer a exposição e ajudar a TAD a ser grande em Las Vegas. Parece ser um tipo muito interessante. Ele é impecável e tem um sentido de humor que é simplesmente fabuloso, tipicamente britânico. Eu também tenho umas colunas do Andrew Jones, ou melhor, desenhadas pelo Andrew Jones, mas é uma coisa muito mais singela. Tenho umas Pioneer, umas SR qualquer coisa. Mas tem razão. Isso depois a Pioneer pediu-lhe a ele para desenhar umas colunas para a Pioneer que não tiveram o sucesso que se desejaria ter, porque as colunas eram fantásticas. As colunas são muito boas, eu nunca percebi muito bem como é que aquilo passou ao lado. Sim. São umas colunas, obviamente são modestas. Mas são baseadas na TAD. Perdão, mas eu sei. Okay. Mas eu sei, mas querem que eu vos diga? Pode dizer, claro. Não, eu não sei, mas imagino que é. Aquilo foi um projeto que ficou com um preço final, sim, superior àquilo que é, ou que era na altura, a percepção Pioneer que as pessoas tinham da Pioneer enquanto marca de alta fidelidade. Claro, sim. Porque a verdade é que a Pioneer teve muito peso na alta fidelidade nos anos 70 e até se calhar meados dos anos 80, sim, mas depois perdeu claramente. Sim, são ciclos. E portanto, quando entrou na Pioneer foi num ciclo descendente. Sim, e um price target já elevado. E com um preço que o cliente típico da Pioneer olhava para aquilo e disse, nem pensar. E os que não eram clientes Pioneer diziam o quê? Dar isto por umas Pioneer? Nunca, jamais. Eu acho que era mais ou menos isso. O Pioneer dizia que aquilo era caro demais e um cliente queria comprar uma TAD. Nunca compraria uma Pioneer daquele preço. Exatamente. Basicamente a súmula seria esta. Exato. E eu tinha também, além das TAD, voltando aqui ao assunto, tinha dois monoblocos Caran, os KM 1200, que eram dois bichos grandes, mesmo à moda antiga, e tinha um Playback Designs, que temos também agora no catálogo, e tinha um Preda Boulder, o 2010, que agora foi substituído pelo 2110, que está em catálogo agora. Pronto, claro. O que o Miguel precisava nessa altura era de uma sala dedicada e não uma sala de estar. Basicamente foi isso. Foi isso que a minha mulher, por palavras meigas, me tentou explicar. E então, na altura, vendi o sistema, o António também vendeu as coisas que ele tinha e fundámos o Ultimate Audio e acabou com a minha mulher a dizer que agora nunca estou em casa. Portanto, resumindo, são opções. São opções. Muito bem. E foi assim o começo do Ultimate Audio. Muito bem. Então, mas o Ultimate Audio, no panorama do mercado de alta fidelidade português, pode-se considerar que é uma empresa, apesar de já ir a caminho, se calhar, dos 15 anos? 13, pronto. 14. Mas vamos a caminho dos 15. Sim. Claro. Até dos 50. Mas pronto, podemos considerar que é uma empresa relativamente jovem. Há empresas mais consagradas. Sim, claro. Mas pronto. Mas, no entanto, apesar de vocês serem jovens e terem chegado há relativamente pouco tempo ao mercado, já representam marcas conceituadas. Sim. Aliás, enfim, umas mais esotéricas ou menos conhecidas do que outras, mas claramente o vosso catálogo, aliás, faz jus ao nome da loja e da empresa, que é Ultimate Audio. Foi complicado conseguirem ter estas marcas no vosso portfólio ou de alguma forma eram simplesmente umas marcas que mais ninguém pegava e chegaram vocês a quererem pegar? Eu não estou a dizer que mais ninguém pegava por não serem boas ou qualquer coisa, mas se calhar por serem marcas pouco conhecidas ou de nicho. Olha, em relação a isso temos também outra história engraçada. Eu e o António fomos a um audio show, salvo erro, em 2007, 2008 e anunciamos... Ou seja, pouco tempo depois de se terem conhecido. Sim.
e anunciamos na altura à imprensa. Talvez 2009, talvez. Não, esse primeiro deixou como... Okay. Não, antes de irmos como empresa. Ou seja, anunciamos na altura à imprensa que íamos fundar a Ultimate Audio, e o António, e até colaborar até com alguns distribuidores cá em Portugal, porque nós na altura não tínhamos marcas. Certo, na altura era mesmo só uma loja. Sim, exatamente, e alguns deles disseram que nós éramos loucos, outros disseram que a empresa ia fechar em 6 meses, outros disseram que não valia a pena o risco porque o mercado já estava saturado, e o que me apraz dizer hoje em dia é que nenhum deles tinha razão, a não ser talvez na parte do loucos, porque eu e o António somos um bocadinho loucos, porque se calhar numa das maiores crises deste século, tirando se calhar a que vem aí, talvez, não se sabe, nós começamos uma empresa de alta fidelidade. Sim, porque a crise foi em 2008. Exatamente. A crise do subprime. Não convém esquecer que a Ultimate Audio começou numa das maiores crises económicas de sempre, por assim dizer. 2008, depois 2012. Exatamente. E por aí, Troika, etc. Apanharam-nas todas, de seguida. Eu e o António, também nesse ano, decidimos ir ao Milan Show, em que fomos em pesquisa para algumas marcas. Fomos também a Munique, já íamos a Munique vários anos. Ao AN Show. E, como é óbvio, o nosso primeiro cut de marcas não foi por marcas muito conhecidas. Pronto, começamos, bem me lembro, a Playback Designs, começamos com a Caran, tivemos a Caran, tivemos a Stealth Audio em Cabos, e penso que também foi a Ion. Exatamente. Foram as vossas primeiras representações diretas mesmo. Em colunas foi a Ascendo, ok? Alma. E tivemos dores de crescimento, como é óbvio, ao longo de vários anos, com alguns problemas, outras vezes por a marca falhou, ou porque nós não conseguimos, ou porque a própria marca também, entretanto, desapareceu, como foi o caso em algumas, outras por fiabilidade técnica, também nós decidimos que não era bom ter os clientes a apostar nesta marca quando ela nos dava confiança. Chegámos a ter numa marca, que não vou dizer o nome agora, falhas ao redor de 70%. Portanto, que nós consideramos que não é adequado. Ou seja, não era uma marca, era um problema. Sim, exatamente, era um problema. Exatamente. E isto ao longo dos anos fomos refinando. Diria que na altura éramos nós que andávamos atrás das marcas, e que passou agora ao contrário, e é as marcas que andam atrás de nós para comercializarmos a marca. Posso acrescentar que desde o início, e voltando um bocadinho à nossa gênese, portanto, apesar de tudo aquilo que nos disseram, que o Miguel relatou, não é? Nos chamarem loucos e que estávamos fechados em 6 meses, etc, etc, a nossa postura sempre foi de... Nós detectámos, obviamente, algumas lacunas de mercado, como, por exemplo, portanto, nós tínhamos sido clientes, não é? E para colocar um projeto, o que é que nós vamos fazer aqui de diferente para nos diferenciarmos e para sermos melhores que os que cá estão, não é? Sim, porque ou tinham que ter uma vantagem competitiva, claro, ou não valia a pena, não é? E, portanto, seríamos sempre iguais aos outros ou inferiores. E, portanto, a nossa postura foi, bem, o que é que nós detectámos? Não citando nenhum nomes, mas as pessoas não tinham conhecimentos dos equipamentos, não sabiam apresentar um sistema, não tinham condições físicas de demonstração de um sistema, não tinham stock, e, portanto, tudo isto, enquanto cliente, é uma dificuldade tremenda. Não é? E vocês detectaram isso já nessa altura, portanto estamos a falar dos anos 2008, sim. Quando decidiram avançar com o negócio. Portanto, há aí uma evolução, porque eu estou-me a rever agora naquilo que o António está a dizer, mas eu revejo-me nisso até mais nos anos 90. Pensava que depois, quer dizer, a percepção teria mudado, ou efetivamente as coisas teriam evoluído no sentido. Este tipo de lacunas. Continuava a existir. Foram as oportunidades, no fundo, que nós detectámos que poderíamos ultrapassar. Okay. Por outro lado, portanto, aquilo que nós decidimos temos que trabalhar com qualidade, com marcas de qualidade, ponto número 1. Tem que ser coisas que nós gostemos. Têm que ser coisas que tragam um valor acrescentado ao mercado. E temos que ter condições para fazer isto tudo. Claro. Portanto, obviamente que no início, e para uma empresa jovem qualquer que se lança no mercado, das duas uma, ou tem um venture capital
que tem milhares ou milhões e que torna acessível um conjunto de condições, de produtos e de condições, que não era todo o nosso caso, não é? Okay. Portanto, estávamos a começar com as nossas economias disponíveis e, portanto, para conseguir chegar a determinadas marcas que exigem logo X números para sem estar implementado no mercado, é de todo impossível. Claro. Mas a partir daí, portanto, com o passar do tempo e com o nosso trabalho e com a nossa dedicação e toda a promoção que fizemos das diversas marcas, passámos de um ponto em que era difícil chegar até a marca X, até chegar ao ponto em que há demasiadas marcas a quererem trabalhar connosco e nós temos que recusar muitas. Tem de fazer uma seleção muito criteriosa. Sim. Até porque imagino que depois umas se sobreponham às outras. Exatamente. E que não vale a pena ter em catálogo duas marcas que oferecem a mesma coisa, provavelmente até por preços semelhantes. Certo, apesar de nós termos algumas, assumidamente, que têm esse papel, mas que também reconhecemos, pela nossa aprendizagem ao longo dos anos, que o cliente que gosta da marca X não gosta da marca Y. Okay. Seja por estética, seja por preferência, seja pelo tipo de som que o equipamento traduz, seja por um culto que a marca tem, e portanto nós temos diversas marcas que colidem e isso fez parte também do nosso crescimento e das nossas batalhas com os fabricantes, mas vocês já têm esta marca, porque é que querem a nossa marca? Esse colido connosco, e tentar explicar a estas pessoas, porque os clientes não são os mesmos. Os clientes não são os mesmos, embora possam ser, mas muitas vezes não são. Isto é a mesma coisa, digamos, vamos dizer assim, ter um stand de automóveis de uma marca única versus ter um stand multimarcas. E portanto há clientes que nunca vão ao stand de marca única porque não gostam daquela marca. Certo. Claro. Isto obviamente não é querer chegar a todos, mas é querer, obviamente tem que satisfazer os nossos critérios. Um leque mais abrangente. E eu queria só deixar aqui uma nota que considero ainda mais importante também do que tudo que nós dissemos até agora. Nós também só conseguimos isto porque nos sabemos rodear das pessoas certas. Repara, eu e o António chegamos aqui, não vínhamos de alta fidelidade, mas nós tivemos o privilégio de contar connosco na equipa de pessoas que há muitos anos antes de nós chegarmos já trabalhavam na alta fidelidade. E é justo... E portanto conheciam o mercado. Sim, exatamente. E é justo a gente referenciá-los aqui neste podcast, que é o caso do Rui Calado, do Jorge Gaspar e há pouco tempo, mas também com o mesmo grau no Porto, o Francisco Monteiro. Estamos a falar de uma experiência acumulada deles de quase 100 anos, ao dia 2 a vender alta fidelidade entre eles. Tem quase 30 anos cada um deles a vender alta fidelidade. Se nós não tivéssemos essas pessoas connosco, eu estou certo que não tínhamos o sucesso que temos agora ao dia 2. O meu obrigado a eles. Sem dúvida, extraordinariamente importante. E não esquecer também o Dionísio Mesquita, mais recente. Sim. Mas que não tinha experiência de alta fidelidade, mas tinha um gosto também e que se juntou à equipa. Uma ajuda preciosa, não é? Uma ajuda completamente preciosa. Vocês começaram por abrir a loja de Lisboa e só depois abriram no Porto, estou certo? Sim. Foi ao mesmo tempo? Não. Não. Lisboa abriu em 2010, uma semana depois dos meus filhos nascerem. Lá está outro qui pro quo com a minha esposa. E o Porto só abriu em 2018, salvo erro. Portanto, temos aqui um lag de 8 anos. Nós quisemos, não diria de propósito, mas foi pensado. Nós só queríamos avançar para o Porto, depois temos a operação completamente consolidada em Lisboa, ou seja, que não fosse um passo maior do que aquilo que nós poderíamos dar, e pronto, e desde então temos tido a operação no Porto, claro, e assim conseguimos chegar com maior qualidade e maior proximidade aos nossos clientes. E pronto, como vocês veem aqui, quem nos conhece, temos 4 salas em Lisboa, 2 salas no Porto, todas elas tratadas acusticamente. Podemos fazer qualquer tipo de eventos, mesmo quando temos um fabricante que vem cá, ficam deliciados com as nossas salas, dizem até mesmo que são das melhores salas que eles ouviram, são eles que os dizem, não sou eu que o estou a dizer, o que nos leva a crer que nós de facto estamos no caminho certo para apresentar as nossas soluções com a maior qualidade possível ao nosso cliente.
Muito bem. Mas agora, voltando um pouco atrás, pegando naquilo que o António dizia há pouco, há aqui nota-se aqui um incremento de qualidade por parte dos players que estão no mercado, portanto das lojas e não é? Eu diria até que até nós chegarmos, eu não me recordo de ver lojas em Portugal podia haver uma, talvez, mas com o tratamento acústico todo, tudo pensado de raiz, para que uma solução final dos equipamentos tocarem da melhor maneira possível. Acho que não havia tanto essa cultura, por assim dizer, desde que nós começamos, claro, depois foi-se um pouco espalhando por outros players de maneira a apresentarem as lojas. Eu quase que arriscava dizer que até Portugal neste momento é capaz de ter das melhores condições para demonstração de eu posso, não só vocês como também os outros players no mercado, não é? mercado. De alguma forma e com o nosso surgimento, não é? E não foi vocês foram os catalisadores, não talvez. Foi um parto fácil, mas somos, não sei se catalisadores, mas fomos os que fizemos mexer, que agitámos o mercado, digamos, agitámos quem já cá estava, de facto, há mais tempo que nós, e de alguma forma fomos responsáveis pelo incremento de nível que o mercado foi obrigado a ter, pelo facto de agora ter uma concorrência com a qualidade que nós viemos trazer ao mercado. E há outra questão que também nunca aconteceu até nós chegarmos, pelo menos que eu tenho a memória, e acho que é frisar importante, até então era uma empresa de Espanha que vendeu em Portugal, ok? E nós fomos... Já lá vamos. Já lá vamos. Já lá vamos. Já agora, antes de continuares, Fernando, só para também explicar aqui aos ouvintes do podcast, que este podcast, ao contrário do que normalmente acontece, ou do que muitas vezes acontece, está a ser gravado precisamente na Ultimate Audio. Portanto, nós deslocamos aqui numa destas salas espetaculares que eles têm aqui. Portanto, se os nossos ouvintes acharem que o som deste episódio é de alguma forma melhor do que alguns anteriores, talvez seja essa a razão. Essa provavelmente será a razão. Eu quero só dizer que é porque os cabos são melhores hoje. O som está melhor. Tenho certeza que não. Essa foi uma boa tirada. Tenho certeza que não. Os clientes são diferentes de uma cidade para a outra? Ao longo deste tempo já conseguiram ter essa percepção? Eu não diria que são diferentes. Não. São ambos exigentes, ok? Ambos querem ter a melhor qualidade possível, como é óbvio. Não diria que há uma diferença geográfica entre o cliente que busca este tipo de produtos. Pode haver, às vezes, uma diferença na abordagem, por assim dizer, por causa de questões regionais, por assim dizer, mas eu penso que todos eles buscam um final, e o final, penso que seja aquela pedra que nos guia a todos, é tentar reproduzir aquilo que nós ouvimos num concerto ao vivo nas nossas casas. Todos sabemos como isso é complicado e é difícil, dirão alguns até impossível, não é? Porque se nós formos ver um concerto de música clássica em que temos cento e poucos músicos a tocar, como em algumas casas, com coro e tudo isso, meter isso tudo numa sala com 20 ou 25 metros quadrados torna-se complicado, não é? Claro. Portanto, por isso é que isto também chama-se alta fidelidade. Nós tentamos reproduzir mais fielmente possível o evento ao vivo nas nossas casas, e eu penso que nisto seja a luz que guia toda a gente. Claro que os gostos aqui variam entre as pessoas, mas não diria que haja gostos diferentes no Porto ou em Lisboa. Acho que o fio guia é o mesmo. Ainda voltando ao Porto, e só para não deixar cair esta parte, a abertura da loja do Porto sempre fez parte do vosso plano inicial? Ou foi algo que sentiram a partir de um determinado momento que eram capazes de dar esse salto? Foi algo que sentimos necessidade em termos de mercado. Portanto, ter uma presença local, e nós já tínhamos clientes do norte do país. Mas, claro, a questão da distância, embora sejamos um país muito pequeno, causa sempre alguma resistência, ter que fazer uma deslocação, embora certo. Por vezes os clientes deslocam naturalmente. Sim, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa do que ter uma presença local. Portanto,
Não fazia parte do nosso plano inicial, obviamente, até porque não sabíamos, lá está, somos loucos e não sabíamos se íamos durante 6 meses. Sim. Mas acabou por surgir naturalmente. Naturalmente. Okay. Foi uma ideia que foi amadurecendo e já sentíamos essa necessidade mais há algum tempo. Todas estas coisas demoram tempo a amadurecer, arranjar as pessoas certas, o local certo, portanto, todo esse tipo de coisas demora tempo até acontecerem e surgirem. O que eu preferia, se me permite, eu preferia ter uma loja no Porto, outra em Lisboa, outra em Faro, outra em Viana, outra em Coimbra, outra em Braga. Outra na Madeira. Infelizmente o nosso mercado, por assim dizer, seja aqui ou seja no outro lado, não nos permite tal. Porque isto ainda é um produto de nicho, por assim dizer, não é um produto massificado, embora eu... Não é um produto de primeira necessidade. Sim, embora isto leva-nos a outro assunto, que é o que me preocupa a mim e ao António mais, que é, sobretudo, como é que nós conseguimos chegar a mais pessoas no final da nossa atividade, porque nós vemos, às vezes, e preocupa-me pelo facto dos nossos clientes e os nossos amigos são todas pessoas, se calhar, com 40, 50, 60, 70 anos, e nós vemos estes jovens agora, interessa-lhes mais o stream, não tem nada de errado, como é óbvio, ou os AirPods, ou a música na palma da mão. O áudio portátil. O áudio portátil. E o que eu e o António sempre nos preocupamos e vamos tentar no futuro é trasladar este interesse pela música que há em toda a gente para trasladar para este tipo de paixão nossa, que é a alta fidelidade. E é isto que nós temos que estar preocupados todos, não é só a Ultimate Audio, mas sim todos os players do mercado, porque senão daqui a algumas décadas não vai haver players no mercado. Portanto, nós temos que nos preocupar como é que nós conseguiremos cativar os jovens, e eles já estão predispostos para tal, porque se ouvem música portátil é porque gostam de música, não é? Claro. Portanto, nós temos é que saber como é que nós cativamos essa paixão para aquela que nós fazemos aqui. Mas, Miguel, estamos já agora, vou aqui antecipar uma pergunta que tínhamos aqui mais para o fim. Sim. E que tem a ver com a pandemia. Sim. Ok? Aquilo que o mercado nos tem dito, pessoas do mercado, é que de alguma forma, e de certa forma de maneira surpreendente, a pandemia acabou por ser boa para o negócio de alta fidelidade. Ou seja, que levou a um shift precisamente do áudio portátil para a alta fidelidade, levou pessoas a redescobrirem a alta fidelidade, porque no fundo estavam em casa. Sim. Quando eu digo a pandemia, digo o confinamento, aqueles meses em que as pessoas foram mesmo obrigadas a estar em casa. E que para muitas pessoas, para muitos operadores do mercado, 2020 foi um dos melhores anos dos últimos anos, um dos melhores anos em termos de vendas. Vocês, isto foi algo que sentiram, ou o topo do mercado, que é onde vocês estão, isto não se notou muito? Sim, nós, desde que iniciamos a loja, crescemos sempre todos os anos. Nunca houve um ano em que nós decrescemos, ok? 2020 também crescemos, e como é óbvio, se as lojas estão fechadas e nós não temos clientes nas lojas, é porque alguma coisa aconteceu. Eu estou em crer que foi mais... Nós, apesar de nós não termos muito webshop, ou seja, o mercado online, que nos terá prejudicado um pouco nesse sentido, mas conseguimos, através de e-mail ou venda através de outro tipo de vendas, continuar a fazer negócio. E, de facto, foi um suporte bom, porque com a loja fechada conseguimos faturar ainda mais que no ano anterior. De facto, concordo em absoluto, houve um interesse maior porque as pessoas ficaram em casa, alguns clientes já não ligavam as aparelhagens há algum tempo, ou algumas delas até já estavam com problemas, e as pessoas, com aquele bichinho de estar em casa, que descobriram a sua paixão e renovaram alguns equipamentos, é certo. Mas pronto, não foi uma loucura, por assim dizer. Acho que foi mais o despertar de uma paixão que estava lá escondida. Penso que foi um pouco nesse caso, e diria até que no final foi bom para nós a pandemia dentro desses parâmetros, por assim dizer. Certo. E por falar em tirar o pó à música e aos equipamentos que estavam lá em casa, vocês aqui notam
que o renovado interesse pelo vinil é algo que tem momentum, por assim dizer, é algo que vem para ficar, ou é algo que consideram mais uma moda ou uma curiosidade? Nós temos sempre, e representamos várias marcas de giradiscos, porque é sempre algo que acompanha, tipicamente, quem gosta do áudio e de ouvir, ou porque tem coleções grandes, ou porque tem o saudosismo, portanto, funciona por ondas. O que é certo é que o vinil tem sobrevivido às diversas crises que vão surgindo, porque dá sensações diferentes daquilo que os CDs ou que o streaming dá, e porque cresceu com as pessoas, e é a mesma coisa que, fazendo uma comparação, ter um livro na mão e folheá-lo ou vê-lo num Kindle da Amazon, não é? Passa a publicidade, não é a mesma coisa. Claro. E eu nem sou de todo o maior expert de vinil aqui na equipa. O Miguel tem muito mais experiência nesta componente. A mim custa-me um bocado, por exemplo, alegra-me num sentido ver o crescimento do vinil. Custa-me um bocado, por exemplo, entrar, quer dizer, é quase dois sentimentos ao mesmo tempo. Custa-me um bocado entrar na FNAC, onde primeiro tínhamos toda uma secção de CDs, seja desde as melhores edições da SM, ou pop rock, jazz, música portuguesa, e agora é tudo só vinil. Mas se nós pegarmos naquele vinil todo e fomos ouvi-lo, e eu já tive o desprazer, por entusiasmo de algumas edições, músicas que me dizem respeito, de comprar lá vinil, a gravação e a prensagem é péssima. O que às vezes fica um bocado, como é que as pessoas depois ouvem aquilo em casa e ficam com uma ideia correta de como é que um bom giradiscos ou um bom setup analógico consegue, é uma mais-valia para essas pessoas. Infelizmente a maioria deles ouve também naquilo que eles vendem lá, que é aquelas zingarelhas da Vitrola e da Crosley. O que eu costumo chamar os lavradiscos. Sim, exatamente. Aquilo, pronto. E custa-me um bocado isso, porque repara uma coisa, nem é por questões monetárias, porque se nós pegamos num modesto, entre aspas, rega planar de entrada de gama, com uma agulha MM normal, estou certo que a reprodução vai ser, sem gastar mais que 300 euros, não é? Estou certo que a reprodução daqueles mesmos discos vai ser muito superior. Portanto, acho que aqui a FNAC peca, como maior player de massas do mercado, peca um pouco por não, já que está na coisa de reproduzir o meio, porque é que não tem mais produtos para reproduzir como deve ser? Não tem, foram abandonando gradualmente. Ao longo daquela banca podiam pôr lá uns planar ou qualquer coisa que as pessoas pudessem levar para casa, e estou certo que as vendas a seguir seriam superiores. Claro. Porque não quer dizer, o hardware potenciaria a venda do software. Depois, repara uma coisa, entra lá um cliente qualquer, ok, vou levar este giradiscos ou lavra-discos, como você diz, para lá para casa, compra 3 ou 4 discos que gosta, chega lá, põe e não gosta. Aquela pessoa não vai voltar a comprar vinil, não é? Provavelmente. Portanto, eu acho que isto, assim, acho que há alguma coisa errada sempre um pouco nisto. E quando o Lidl vende giradiscos, acho que está tudo dito. E a IKEA? Sim. IKEA agora também tem. Exatamente. Sim, claro. Não é ser snob, mas é assim. É assim que quando um giradiscos completo, muitos deles trazem amplificador e colunas. Sim. Custam menos do que uma cabeça MM básica. Sabe? Quer dizer, é impossível, é literalmente impossível. Sabe que isso não é sequer elitismo ou snobismo, quer dizer, é virtualmente impossível aquilo dar bom som. Leva-me um pouco a exprimir, já agora ia deixar quase isso para a conclusão, mas já que estamos nesta conversa, exprimir a minha maior mágoa enquanto gerente desta loja é nós termos, como já dissemos, em Portugal, se calhar das melhores lojas do mundo, e eu conheço várias e não digo isto sem qualquer problema, sejamos nós ou a concorrência, é o nosso público não entrar por esta porta, que é gratuito, atenção, e poder desfrutar, seja nós ou nos outros, das melhores audições de sistemas que se fazem pelo mundo fora. Porque nós aqui, sejamos nós ou a concorrência, não ficamos atrás do que se faz lá fora. E nós às vezes vemos estes grandes sistemas na Ásia ou na América e vejo o pessoal no Facebook a dizer, grande sistema. Mas
que impressionante, isto é uma coisa, uma loucura, não sei o quê. Nós apresentamos depois aqui sistemas nós aqui desse nível e os lugares não estão lotados, está a perceber? Isso para mim, como gerente da loja, causa-me alguma mágoa. E nós não cobramos nada por isso, é gratuito. As pessoas podem entrar aqui, só têm que mandar um e-mail para reservar o lugar, entra, sai e gasta 0 euros. Mas vocês não sentem que as pessoas normalmente têm algum receio de entrar numa loja pela grandiosidade dos sistemas, sentem-se intimidadas? Eu posso entender isso dessa forma, mas o ambiente aqui da equipa é tão amistoso e somos tão amigáveis com as pessoas, recebemos todos de braços abertos, percebe? Que eu acho que depois de quase 15 anos isso já devia estar diluído, por assim dizer. Porque nós, até mesmo, às vezes estou a fazer audições, as pessoas dizem que não estou a gostar, exprimem-se que não estou a gostar, e eu entendo isso perfeitamente. Eu não sou o único senhor da verdade do áudio em Portugal. Claro. Longe disso, percebe? Lá está, o gosto aqui é particular, e é uma coisa que primo, eu respeito o gosto das outras pessoas, percebe? Mas a mágoa, desculpe dizer, está cá, porque nós fazemos apresentações do melhor do que se passa no mundo e o público, na minha opinião, devia aderir mais, portanto fica já aqui o repto para quem está a ouvir. Só para completar um pouco aquilo que o Miguel está aqui a dizer, e tema voltando à nossa gênese, muito daquilo que nós decidimos enquanto lançamento e criação da empresa, portanto, aquilo que nos dava maior gozo, obviamente, não é? E fazendo aqui a comparação, fazendo a analogia, a outros mercados, obviamente aquilo que nos dá gozo, e os temas que o Miguel está a falar, nós estamos a falar nos campeonatos de Ferraris, de Bentleys, de edições especiais de alguns veículos, mas não somos elitistas no sentido, e ao longo dos anos temos construído um portfólio com price targets diversificados, porque obviamente sentimos que o mercado não está todo aí, não é? Obviamente. E portanto não queremos afastar ninguém, queremos ter soluções para os diversos tipos de clientes, e o cliente sair daqui satisfeito e ficar satisfeito com o seu sistema, seja ele em que price target for. Portanto, essa é parte do nosso trabalho. É comum vocês receberem clientes que chegam aqui e vos dizem, olha, tenho aqui este orçamento X, e dentro deste orçamento quero que... isso acontece? É uma coisa que acontece. Okay. Seja no estéreo, seja no cinema. Portanto, faz parte do nosso trabalho, encaixar e ir de encontro àquilo que o cliente pretende. E vocês não subestimam nem tratam de forma diferente alguém que diga que o seu orçamento são 2.000 euros? Não. A obrigação de toda a equipa é igual, seja com quem for. Até recordando, eu enquanto cliente, não é? E tipicamente as pessoas começam, até por uma questão de consciência, de não terem consciência sequer conhecimento. Porque as pessoas às vezes chegam aqui às demonstrações e dizem assim, eu não fazia ideia que isto era possível. Sim. Isto é comum acontecer. Claro. Se é possível, ou seja, nível de qualidade de reprodução, seja ele de imagem, de som, portanto, cinema ou estéreo, as pessoas não fazem ideia de que é possível. E isto não se tem de traduzir necessariamente em milhões ou milhares de euros. Obviamente. Não. E, portanto, nós construímos soluções para todos os níveis. E não discriminamos, nem devemos nunca discriminar clientes. É perfeitamente fazível ter um bom sistema de som em casa com 1.000 ou 2.000 euros. E há que respeitá-lo sempre, da mesma maneira que outro cliente quer gastar 10.000, 30.000 ou 40.000. E nós passamos sempre, frisamos isto com a equipa, todo o cliente tem que ser tratado da mesma maneira. E acho que isto é que realmente dá brilho à loja e dá brilho à nossa equipa, tentarmos, de facto, viver por esse princípio. Acho que isso é muito importante. Claro. Uma coisa que distingue a Ultimate Audio em relação a outras empresas da área que estão no nosso país é que também tem uma presença em Espanha. E são inclusivamente importadores e representantes de várias marcas para a Península Ibérica. Sim. O mercado espanhol é muito diferente do nosso? Como é que essa aventura também de vocês estarem presentes em Espanha, como é que isso também foi começou? um começo, diria, complicado, porque ao invés, não quero ser aqui com termos menos
próprios ou depreciativos, por assim dizer, com os nossos hermanos, mas eles estavam habituados a vir cá e vender e não havia problema nenhum, mas sentiram-se muito, para não dizer extremamente incomodados, que uma empresa portuguesa fosse vender em Espanha. Eu tenho guardado excertos e fragmentos nos fóruns antigos ou mesmo no Facebook de mesmo importadores com comentários deste género. Os portugueses não tinham nada que vir aqui a vender, coisas assim do género. Isto é o menos depreciativo que escreveram. Sim. Ok? E portanto, tudo começou, chegámos a ser bloqueados em shows por empresas que entretanto vieram, sim, isto é verdade, chegámos a ser bloqueados em shows por empresas que fizeram os mesmos shows cá em Portugal e nós não tivemos essa mesma simpatia para com eles. Portanto, coisas assim deste género, ok? Entretanto, tivemos a sorte de conhecer duas empresas que trabalham connosco desde então, uma em Madrid e uma em Sevilha, que fizemos parcerias exclusivas com eles e começamos a batalhar no mercado em Espanha. Felizmente agora já temos 8, 9, 10 dealers em Espanha que trabalham connosco, já nos aceitam sem qualquer problema e, como é óbvio, fazemos os nossos shows e a nossa publicidade e os nossos marketing como qualquer outra empresa, já não há qualquer diferença. De facto, o mercado em Espanha é diferente porque a própria maneira deles é diferente da nossa. Enquanto, se calhar, nós estamos mais tempo em casa, eles passam mais tempo, como eles dizem, na calha. E gostam muito de pescar no final da tarde, de beber a sua cerveja e passam menos tempo em casa. Portanto, eu acho que não há tanto esta cultura que nós vemos cá em Portugal e nós vemos até, por exemplo, enquanto nós temos um show aqui, que se calhar durante um fim de semana é capaz de levar 3 ou 4 mil pessoas a um show, nós, quando participamos lá, estamos a falar de se calhar 1.000, 2.000 pessoas. Também notamos que o cliente, por assim dizer, tier de alto target lá é um bocadinho em termos de quantidade, porque estamos a falar de 40 milhões, 45 milhões, nós aqui só 10, ou seja, o rácio é diferente. Portanto, eu diria que há uma maior cultura de áudio e de high-end em Portugal do que em Espanha, sem qualquer dúvida. Ok, não tínhamos essa noção, é um insight muito interessante. Mas muito interessante. Então, já agora, até porque já estamos a 3/4 da nossa conversa, vamos voltar aqui um bocado ao início e pegar aqui nas palavras do Miguel, que é sobre o high-end. A vossa empresa e a loja chama-se Ultimate Audio. E, portanto, claramente, desde o início, portanto, a vossa ideia foi ir buscar e ir demonstrar e vender aquilo que comumente no nosso mercado se chama o high-end audio, que é provavelmente um conceito muito particular de alta fidelidade. Não tem mesmo a mesma acessão de sei lá, de high-end computers ou high-end cars, mas o conceito de high-end é uma coisa muito... Sim. E agora já existe o ultra high-end. Pronto, e provavelmente um ultimate high-end. Não queria ser presunçoso a esse ponto. Mas era um bocado o que eu queria aqui saber é, do vosso ponto de vista, até porque depois há várias interpretações de exatamente o que é high-end, mas do vosso ponto de vista, o que é que define um equipamento de alta fidelidade? Eu acho... como high-end, ok? E quando eu digo um equipamento, uma fonte, um amplificador, uma coluna, um cabo, um acessório, etc. Podíamos ver isso num prisma que eu acho que é redutor, que é o preço, ok? Certo. Portanto, não tem que ser pelo preço, percebe? Porque, aliás, há produtos de menor preço que têm performances, diria, high-end, por assim dizer. E um exemplo disso, por exemplo, é muito típico, são os DACs. Por exemplo, há DACs que custam 1.000, 2.000 ou 3.000 euros, que já são tão desenvolvidos com uma boa performance, que de facto têm essa característica, não é? Portanto, não diria que o preço seja aqui o fator definitivo, embora estou de acordo, e a crítica será essa, que é muitas vezes conotado a equipamentos de alto preço. Foi assim que cresceu e a gênese do high-end foi sempre conotada a esse. Eu acho que porque numa altura em que, de certa forma, havia uma correlação mais direta entre preço e performance. Sim, mas estamos a falar se calhar de há 10 ou 20 anos atrás. Sim, ou 30, certo. Sim. Hoje eu diria que, e o exemplo que deu dos DACs é perfeito, sim.
o digital de alguma forma diluiu essa proporcionalidade direta entre preço e desempenho. Sim, porque é por causa da evolução tecnológica, principalmente, por assim dizer, mas não é assim. Não é assim. Está correto nessa acessão, porque de facto há DACs destes preços que eu mencionei que têm uma performance high-end, percebe? A mesma coisa se aplica a outro tipo de produtos. Eu acho, sobretudo, que se nós conseguirmos, com um sistema de som, seja ele qual for, conseguimos reproduzir fielmente o que o engenheiro do som fez na gravação ou a gravação ao vivo, eu diria que se calhar isso já é high-end. Agora, o high-end não é igual para todos, por assim dizer, percebe? Porque às vezes, também se diz isto muitas vezes, que se calhar para nós termos os mais 5% ou 10% de performance, vamos gastar se calhar mais dinheiro. Sim, é a chamada The Law of the Diminishing Returns. Sim, exatamente. Eu ia pegar precisamente nesse ponto e noutro. E se embora no caso dos DACs, digamos, fruto da evolução da tecnologia e da acessibilidade dessa tecnologia, tenha sido algo disruptivo, também não nos podemos enganar. Ou seja, não é pelo preço que um equipamento é definido, mas tipicamente, e porque para ter esse último grau de performance e desempenho é preciso gastar dinheiro. É como a Fórmula 1. Portanto, se nós queremos o centésimo de segundo, temos que investir, temos que ter equipas de engenharia, temos que ter desenvolvimento, temos que ter investigação, temos que fazer testes, temos que fazer muita coisa. Era aí que eu também ia pegar agora de seguida, que era numa perspectiva um bocadinho diferente, que era na perspectiva do fabricante, quando aponta para um equipamento high-end, aí se calhar estamos perante um projeto ao qual são alocados, ou melhor, não são alocados limites em termos de dinheiro, de valor. Não é? Eu acho é que... Vocês gastam o que tiverem de gastar para conseguirmos chegar a este objetivo. E depois, obviamente, que são feitas as contas no final do processo e têm de atribuir um preço àquele produto. Mas o preço é o que for... Para ser possível oferecer aquele nível de... Nós estamos aqui a esquecermos de um pequeno problema e que foi criado um pouco pelo mercado asiático. Porque neste momento, eu tenho conhecimentos, o António tem, nas reuniões que temos em Munique e tudo, vendem-se coisas na Ásia ou na China, que é uma perfeita loucura. E neste fim de semana tivemos... Pronto, uma perfeita loucura em que sentido? Em que sentido? Coisas que são impensáveis neste país. Mesmo com o nosso tipo de clientes ou com o nosso tipo de portfólio. Posso lhe dizer... Em termos de preço? De preço, sim. Não vou dizer a marca, mas este fim de semana tivemos com um fabricante que nos disse que o cliente tinha 6 sistemas em que cada um deles custava para cima de 500 mil euros. Tinha 6 sistemas de som. A mesma pessoa na China, não é? Portanto, ou seja... Os fabricantes também olham para estas coisas e fica-se ali um mercado que tem que ser aproveitado. E os preços, na minha opinião, e contra mim falo, desculpem dizer isto, mas há que ser realista e frontal, e estamos aqui também numa conversa de amigos e também para os nossos ouvintes e amigos, dispararam de uma forma desmesurada. Claro. Porque o que antigamente... Porque exemplo, existe quem compre, existe quem pague. O problema é quando um fabricante decide fazer um par de colunas a 500 mil euros ou 1 milhão de euros, como é óbvio, a expectativa deles não é vender nenhum par em Portugal. Em princípio, não. A expectativa dele é vender 7 ou 8 ou 9 pares ou 10 pares da China. Claro. Porque temos uma franja nova de multimilionários, de pessoas que gostam de ter isso em casa e de mostrar. Por exemplo, se calhar aqui... Nem tanto de ouvir. Eles ouvem. Okay. Se calhar aqui em Portugal, por exemplo, estou certo, e agora isto quase um sidestep, se o par de colunas de 1 milhão de euros andasse na estrada, se calhar já até era capaz de vender, percebe? Mas o par de colunas está em casa, onde ninguém vê, não é? Portanto, claro. Também é esse se fosse um par de colunas com 4 rodas. Sim, exatamente. Temos esse small e tal. Portanto, entramos aqui um pouco numa loucura que eu acho que nós, nas nossas reuniões que temos com os fabricantes, dizemos que o mercado europeu não se coaduna a este tipo de coisas. E não. Nós já cometemos algumas loucuras cá. Este sistema que foi apresentado este fim de semana no Porto custa à volta de 750 mil euros. O sistema completo. Completo. Portanto, já é, para o mercado português, já é demasiado. Mas é uma escalada que parece que não tem fim.
não é? Desde que haja alguém disposto a pagar. As pessoas queriam, exatamente. Exato. E às vezes depois dá a ASO, claro, comentários menos positivos, que são depreciativos para o resto de fabricantes, que mantém-se, que diria, uma política mais terra a terra, e que dá a ASO algumas críticas, e que aqueles defensores que não existe end pegam nestes cavalos de batalha e esmiuçam até ao fim. Portanto, isto é como em tudo, há sempre vários pesos e várias medidas. Mas força. Só uma outra perspectiva de que perguntou o que é que era um componente, o que é que definia um componente end. E portanto não nos podemos esquecer do que é essa, em termos de componente, aqueles que melhor reproduzem portanto, o sinal e que menos destroem o sinal no seu processamento, porque nenhum deles é perfeito. Não é? Ou seja, todos os componentes que juntamos, as colunas do amplificador, adicionam ou retiram alguma coisa. E, portanto, aqueles que têm essas melhores características são aqueles que se aproximam tipicamente mais do high-end. E chegar a esse ponto custa dinheiro. Portanto, pelos materiais que têm que ser aplicados, pela investigação, pela toda a concepção. Portanto, não é apenas o custo por si só, apesar destas loucuras que o Miguel estava a mencionar, e são perfeitamente realistas, mas este é um fator também de chamar a atenção para o que é o componente high-end. Uhum. Já agora que estamos a falar de componentes high-end e falámos também em coisas feitas na Ásia, como é que vocês veem os poucos produtos de alta fidelidade que são feitos em Portugal? Em episódios anteriores entrevistámos o Rui Borges, entrevistámos ainda num episódio no final de 2022 a Aldolici, e agora temos também a Inus como uma marca até com certa visibilidade internacional. É maior. Como é que vocês vejo veem isso como muita pena, porque de facto vemos países do mesmo nível em termos populacionais que o nosso, como a Dinamarca, com uma indústria que é impressionante. Incrível. A Noruega também algo como isso. A Suíça, então, isso é ultra-end, ok? E Portugal, de facto, nunca se ingrou nesse aspecto. Diria até que somos quase uma palavra forte, se calhar, uma nulidade nesse campo, tirando agora, de facto, o grande sucesso da Inus. Mas pronto, a Inus foi um projeto que cresceu na Inglaterra, que foi trasladado para cá, provavelmente depois falaram sobre isso, e agora, de facto, está baseado no sul de Portugal e com sucesso, e espero que assim continue. Nós próprios tentamos, por diversas vezes, apoiar algum desses fabricantes que você falou, mas depois eu acho que o que falta cá é método e, sobretudo, visão, como é que as coisas são feitas e se fazem lá fora. Portanto, o produto é bom, a concepção é que não é mais correta, por assim dizer, porque falta ali visão de como é que as coisas se implementam, percebe? Visão de marketing, talvez? De marketing e de produção. Como é que adianta você comprar um produto quando depois a encomenda só será entregue daqui a 4, 5 ou 6 meses? Acha que o cliente vai esperar para isso? Acha que o mundo inteiro, para ter uma exportação a nível mundial, vários países vão esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos por isso? Não acontece. Existem muitos fatores. Agora voltou a acontecer, mas por outros motivos. Infelizmente. Mas sim. Mas existem vários fatores e, de facto, é triste. É muito bom ver o caso da Inus e também desejamos sucesso a todos os outros também, e como o Miguel disse, já trabalhamos para apoiá-los. Eu acho que o grande diferencial também, de facto, foi esse, a concepção e visão de como é que as coisas... de estar mais perto de ver como é que as coisas funcionam no mercado externo. E existe, logo à partida também, um fabricante português, se não se posicionar de uma certa forma no mercado, começa logo na escala negativa perante o mercado internacional. Porque não há cultura. Porque nós não somos associados, não é? Ao passo que no suíço, se calhar começa logo no ponto número 10. Eu sou suíço e estou aqui a fabricar este produto. Isto é Swiss made. Claro. E Portugal made não é associado, pelo menos neste mercado tecnológico,
não é associado, o que é completamente errado. Há pequenos destes fabricantes, e como os da nós já sabemos, que têm produtos excepcionais e que têm uma performance... Em todo lado, não é? Em todo lado. No Vietnã. Em todo lado. Simplesmente depois falta... Tipicamente são operações radicalmente pequenas. One Man Show. Que é One Man Show. E que depois não têm a capacidade de se rodear por diversos motivos, e não é uma crítica, de rodear, não têm essa visão, e portanto estes projetos, e muitos projetos que surgem lá fora, e nós corremos as feiras a nível, eu e o Miguel corremos várias feiras a nível mundial, e vimos coisas inacreditáveis do Arco da Velha que não lembra a ninguém, e nós pensamos assim, como é que este fabricante está aqui e outros fabricantes portugueses que têm uma qualidade infinitamente superior a isto não estão. E portanto isto demonstra muito também, muitas vezes, da nossa pequena visão, não é, do nosso país, que é o One Man Show, e que limita muito. Portanto, é preciso marketing, é preciso operações, claro, é preciso investimento. Claro. Sobretudo estruturação. E, portanto, os próprios perceberem, não é? Os próprios terem uma visão mais alargada do que é montarem um negócio, não é? Serem fabricantes. Não é só uma coisa, serem não é só passarem darem um salto do hobby. Do hobby para profissionais. Eu consigo fabricar um aparelho, mas consigo fabricar 5 com qualidade, consigo fabricar 10. Pois. E com a mesma qualidade. E com a mesma qualidade. Claro. Isto não é fácil para ninguém. Não. Isto não é fácil. E, portanto, todo este mindset, tudo isto é muito desafiante e é muito trabalhoso. E, portanto, muitas vezes os criadores ficam absorvidos na sua própria criação e esquecem-se toda esta nós apoiamos vários fabricantes. Ainda este show de Munique tive eu, por causa da minha participação na empresa espanhola Croma, do qual possuo uma porcentagem. Estive com o Ricardo Domingos, com a RMD Design, e tivemos a apresentar os produtos deles no Marriott, em Munique, e com sucesso. Portanto, agora o Ricardo, isso vai-me ouvir certamente, tem que dar os próximos passos para que as coisas se implementem, porque o produto não é mau. Aliás, o contrário, o produto é excepcional. Portanto, isto é uma questão depois de dar o salto, não se trata só de fazer o produto, porque fazer o produto há muita gente que faça, mas depois chegar esse produto às pessoas corretas, às pessoas certas, para o mercado ter a sua visibilidade do produto, isso é que é complicado. Claro. Imaginamos que quem esteja nesta área normalmente gosta de ouvir música. Aliás, vocês começaram precisamente por mencionar isso. Vocês ainda ouvem regularmente ou é um problema que normalmente acontece, citando o famoso ditado em casa de ferreiro, espeto de pau? Ou vocês ainda continuam a ouvir música com regularidade? Têm esse cuidado e essa preocupação em terem um sistema em casa? Voltaram a ter sistemas em casa? Sim. Depois? Ele nunca deixou de ter. Nunca deixei de ter. Nunca deixei de ter. Okay. É uma preocupação constante, até porque é uma necessidade. Faz parte não só... E é diferente nós estarmos a fazer uma demonstração aqui ou estarmos a escutar a nossa música, não é? Uma coisa é fazer uma demonstração para um público, um cliente ou vários clientes, que seja. Outra coisa é escutar a música que nós gostamos mais particularmente, embora possam coincidir, não é? Faz sempre parte, seja no carro, seja em casa, portanto faz sempre parte da escuta da música. Muito bem. Eu tenho a felicidade de ter uma sala dedicada em casa, só para cinema e para áudio, em que eu próprio testo os aparelhos quando chegam à loja, alguns deles, não é todos, aqueles que me interessam, vou fazendo os meus próprios testes, seja colunas, seja DAC, seja amplificadores, e sobretudo dá para me descobrir muita música nova que eu depois uso nas nossas demonstrações aqui no Ultimate Audio. Muito bem. Então, em jeito de terminar, já estamos no final do nosso episódio de hoje. Que música é que não vos sai da cabeça? Eu tenho um estilo... Não tenho sou muito eclético em termos de gosto musical, mas diria que há algumas músicas que são icónicas, gosto muito de jazz dos anos 50, 60, Roundabout Midnight, Miles Davis. Eu vou ser também icónico nesse sentido, também eu ouço tudo, já vos disse, desde música eletrónica até clássica. Mas se tivesse que escolher uma música para ouvir comigo numa ilha, eu escolhia o Bohemian Rhapsody dos Queen.
Muito bem. Muito bem. Obrigado, António, Miguel, foi um prazer. Nosso prazer, foi pena ser só uma hora, acho que não tínhamos mais para dizer, mas muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso convite. Muito obrigado. Muito obrigado.